E o Caio Dantas, hein? Uma nova contusão, o jogador não tem prazo para retornar. E o Lucas Paraíba, jogador da base, rompeu os ligamentos, também está fora da temporada. Pois é, o Náutico está vivendo dias difíceis. Aliás, o presidente Égino Melo deu uma entrevista na Rádio Jornal e falou que está pensando em levar os jogos do Náutico para outros estados. Quer dizer, pode levar para Paraíba, enfim, pode levar até para Sergipe, porque na verdade a Paraíba está liberando já público nos estádios, Aracaju também, então pode ser que o Náutico leve seus jogos. Aliás, ele falou que já consultou inclusive o técnico Marcelo Chamusca pela questão técnica. Mas a verdade é o seguinte, torcedor, o Náutico vive um período complicado, descendo a ladeira, situação financeira não está nada boa, vive a expectativa da estreia do Jacó Murídio, jogador que veio aí do Equador, o próprio Júnior Tavares também estreando, mas o jogo é difícil contra a equipe do Botafogo lá no Engenhão no sábado. A equipe, inclusive, vai com uma logística diferente, vai antes para o Rio de Janeiro, não sei se para se adaptar ao Rio, mas a verdade é que o Náutico vai para o Rio de Janeiro já nessa quinta-feira, o jogo é só no sábado. Enfim, o time precisa voltar a vencer, precisa voltar a ter a confiança do torcedor de volta. A propósito, eu vou fazer uma análise sobre essa questão nas alas do Náutico, tanto o Hereda como o Brian. Os jogadores caíram muito de produção. Aliás, começou lá na frente, né? Depois que saiu o Chiesa e o Eric, aí veio para o meio e agora vai para as laterais. O Náutico realmente está vivendo tempos difíceis. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já dê um like aqui, o joinha, muito importante pra gente, por favor, tá? Se você já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Você pode ser membro aqui do canal e ajudar a gente aí com você sendo o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Você escolhe e aí a partir de R$ 2,99 você já pode ser membro aqui do canal e dar uma força aqui, dar um apoio pro canal, tá bom? Falar do Náutico, o Náutico realmente está passando por um processo difícil, né, em termos de arrumação do time, do técnico Marcelo Chamusca. Quando o Caio Dantas poderia ser opção, aí uma nova contusão, o jogador não tem prazo para retornar. E eu falei sobre o menino Lucas Paraíba, que também surgia um bom atleta na base do Náutico, isso rompe os ligamentos. É uma situação complicada. O Náutico, como eu falei, caiu de produção muito, torcedor. Olha, o Timba, que era o time do campeonato, né? O time a ser batido no campeonato, 14 rodadas de invencibilidade, agora está descendo a ladeira, está na 8ª posição, pode perder a posição até para o 10º lugar, que é o Vasco, se não vencer a equipe do Botafogo. E sendo bem sincero, muito difícil o Náutico vencer. O Botafogo está jogando bem, está subindo, está no G4, a 3º lugar, enfim. É difícil o Náutico bater a equipe do Botafogo. E até agora a gente não viu, por exemplo, a cara do técnico Marcelo Chamusca no time do Náutico. A gente não viu ainda, quer dizer, e ele teve problemas, porque na verdade, eu sempre digo aqui que o jogador ele tem um prazo de validade naquele estágio de marcação alta, de intensidade. Vai ter uma hora que o cara não aguenta, o cara vai caindo de produção. E isso já está acontecendo com os dois alas do Náutico. O Hereda perdendo muitas bolas, não tem a mesma confiança. O Brian, que era um dos principais jogadores do time, também caiu. O Haldane não joga nessa partida contra o Botafogo, está suspenso. Enfim, o técnico Marcelo Chamusca vai ter que se virar. Ele já deve contar com o Júnior Tavares, mas eu achei o Júnior Tavares um pouquinho fora de forma nesse período de um mês e pouco que ele deixou o esporte. Tem o Jacó Murídio, que não deve fazer estreia ainda. E tem as mudanças no ataque, que ele pode colocar o Álvaro, o Iago Dias, pode ser uma das opções, enfim. Tem o Thailson, que pode voltar ao time. É difícil você analisar hoje o esquema tático do Náutico e também a escalação do time. A gente não tem basicamente nada, porque se por acaso ele colocar o Júnior Tavares na esquerda, ele pode deslocar o Brian para a direita ou deixar o Hereda na direita. A zaga vai ser o Rafael Ribeiro e o Camutanga, o goleiro é o Alex Alves. Aí no meio, o companheiro de Djavan pode ser o Trindade, o Jean Carlos, o Vinícius e os outros dois a gente não sabe. Se ele bota o Paiva no banco, se começa com o Álvaro, se bota o Thailson na direita, enfim, se bota o Iago e o Paiva. Enfim, é uma formação que a gente não tem ainda essa certeza
da escalação do Clube Náutico Caparibe para esse jogo contra o Botafogo, que é difícil, torcedor. É muito difícil, como eu falei anteriormente. A equipe do Botafogo está em ascensão, está crescendo, está realmente subindo de produção, tem investimento, inclusive, em termos de premiação, tem empresas patrocinando o time do Botafogo, e o Botafogo tem camisa. É um time que vai chegar chegando. Aliás, o Náutico hoje está na 8ª posição, torcedor, pode cair para 10º, porque o Vasco joga e o Vasco tem condição, sim, já de passar a equipe do Clube Náutico Caparibe. Então, é uma situação complicada. O Náutico depois pega o Londrina aqui. Outro jogo complicado no Estádio dos Aflitos. Até porque o Náutico não está jogando bem no Estádio dos Aflitos. E, obviamente, tem essa questão do jogo fora contra a equipe do Remo. Mas, a propósito, deixa eu contar um pouquinho da história em relação a essa questão do público nos estádios. O governo de Pernambuco não liberou ainda público nos estádios. Algumas prefeituras, alguns locais já estão com público nos estádios. Por exemplo, Minas já tem o interior, já teve jogo lá no Mineirão com público. Agora, recentemente, Goiás, né, a capital goiana liberou o jogo do Goiás, do Vila Nova. Em Aracaju, Confiança já vai jogar com público, e também a Prefeitura de João Pessoa já liberou público nos estádios para o jogo do Botafogo. E a direção do Náutico tem esse pensamento, o Egino fez os cálculos em termos de custo, e o Náutico vai levar os seus jogos para um estado que tenha público nos estádios, porque o Náutico precisa de dinheiro. E aí, com público nos estádios, ajuda financeiramente, tem a logística que é um pouco, cara, mas se fizer as contas e der para arrecadar dinheiro, eu acho que o Náutico está certíssimo nessa condição. A gente não tem previsão do governo do estado de Pernambuco para liberação de público nos estádios, não há nenhuma sinalização nesse sentido. Com relação à liberação, torcedor, eu acho que a gente já tem uma população basicamente adulta já que vai a estádios. Eu acho que em torno de 60%, se eu não me engano, vacinada. Não é a população total do país, é a população adulta e que vai para o estádio. Então, eu não sei se isso já é suficiente, quer dizer, quem sou eu? Não sou cientista do meio, né? Mas a gente já imagina, por exemplo, o Rio de Janeiro já é 25 mil pessoas no Maracanã. Quer dizer, na Europa já tem mais de 3 meses que tem jogos com público, teve Eurocopa com público, enfim. Eu acho que já poderia se pensar um protocolo melhor para o estádio. E tem essa questão da briga, né, dos clubes com o Flamengo, que tem já liberação para jogar a Série A com o público no estádio, né, o jogo contra o Grêmio já pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então é uma briga, às vezes a gente pensa que é uma briga dentro de um aspecto científico, às vezes a gente pensa que é uma briga política, enfim. É complicado, torcedor, você vê alguns clubes com público nos estádios e outros não. Ou era para todo mundo ter público, ou todo mundo não ter público. Eu penso assim, tem que ser direitos iguais para todos. Mas não está assim, o Brasil hoje está essa coisa de alguém libera, outro não libera, um faz isso, outro faz isso. Quer dizer, a gente tem hoje um país altamente dividido em todas essas questões. Quer dizer, tem um governo que pensa de uma forma, outro pensa de outra. Estou falando nos estaduais, governos estaduais e prefeituras. E o governo federal que fica à mercê dos estados, porque às vezes ele fica realmente dependendo do que o estado imagina. A média móvel está alta, a média móvel está baixa. Eu acho que tinha que ter uma definição a nível federal, com todos os clubes, com todos os envolvidos, as secretarias estaduais de saúde, enfim, todo mundo para saber, dá para liberar? Dá. Não dá para liberar? Não libera para ninguém. Eu penso que deveria ser assim, torcedor. Mas você, claro, tem sua opinião, a liberdade aqui no canal para você dar a sua opinião. Vamos esperar que tenha um bom senso, prevaleça pelo nosso futebol. E o Náutico, né? Tomara que o Timba possa voltar a jogar bem, a convencer, a vencer e a voltar a brigar pelo G4, porque está se distanciando realmente do grupo do pelotão da frente. Não esquecem o like aqui, o joinha, se já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário, é muito importante para a gente. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço.